E aí pessoal, eu sou o Luiz Henrique, esse é mais um conteúdo da página O Cidadão Contábil. Hoje eu vim para falar um pouco sobre o contrato de trabalho, vou citar as partes mais importantes, provavelmente você já deve ter visto, ou se você ainda não viu, também será relevante porque vai ter bastante informação, tá certo? Então roda a vinheta aí e tamo junto. Bom, sobre o contrato de trabalho, pessoal, eu vou informar que é nada mais nada menos que um acordo entre a empresa e o empregado, tá certo? E lá vão conter os direitos e obrigações de ambos, tá certo? Então, o contrato de trabalho, eu vou citar algumas cláusulas que são relevantes, tá certo? E normalmente nesse contrato de trabalho você vai identificar algumas informações pessoais do funcionário, vai identificar algumas informações com relação à empresa. Então isso é muito importante. O contrato de trabalho ele é regido pela CLT, tá certo? Então o artigo 442 e também até a parte do artigo 454 ali tem muitas informações sobre o contrato de trabalho. Então é relevante você verificar essa parte da CLT, tá certo? Bom, com relação às cláusulas, tá certo? Então, no contrato de trabalho, uma das principais cláusulas são essa questão da empresa, tá certo? Então, precisa conter o nome da empresa, o CNPJ, precisa ter também o endereço completo da empresa e também o nome do responsável legal da empresa. Então, esse conjunto de informação será relevante na hora de registrar esse contrato de trabalho, tá certo? Bom, falando um pouco sobre o funcionário, tá certo? Ele entra com essa consideração de informações também, com o seu nome completo, RG, CPF, a profissão, precisa conter lá a nacionalidade, também o estado civil, precisa conter também o endereço completo desse funcionário e, além disso, precisa conter lá o número e série da carteira de trabalho desse funcionário, tá certo? E a profissão também é um fator relevante para colocar lá nesse contrato de trabalho, tá certo? Bom, essas são algumas partes com relação ao funcionário, tá certo? A gente vai entrar um pouquinho sobre a empresa. Eles precisam acrescentar na cláusula também qual será o cargo e a função desse funcionário. Então precisa ter cargo e função, tá certo? Para ele poder se localizar na hierarquia da empresa. Então ele vai trazer algumas atribuições para a empresa. Então precisa localizar na hierarquia, tá certo? Continuando com relação a essa questão das cláusulas, tá certo? Precisa constar lá a questão do salário, tá certo? Então o salário do empregado precisa constar lá com relação ao que ele recebe lá. Precisa estar em moeda corrente, tá certo? E também precisa estar lá por extenso identificado lá o quanto será pago a esse funcionário, certo? Além disso, é importante registrar lá sobre o salário utilidade, as comissões, também as gorjetas, a perspectiva de gorjeta que esse funcionário pode receber. Então é uma informação relevante na cláusula de salário, tá certo? A gente prossegue também com relação a essas cláusulas, você pode identificar lá a questão de valor por hora trabalhada, tá certo? Então, provavelmente esse funcionário ele pode receber por hora, ele pode receber por dia, ou ele pode acabar recebendo por semana, ou ele pode receber a cada quinzena, ou ele pode receber por mês. Então, nessa cláusula precisa estar especificado como será a forma de pagamento desse funcionário, tá certo? E também mais para frente a gente vai ver, precisa identificar como será a forma de pagamento, e aí nesse caso você vai identificar já já. Com relação a essa questão do horário de trabalho desse funcionário, é preciso identificar o seguinte, tá? Pela CLT ele precisa fazer pelo menos 8 horas aí trabalhadas diárias, tá certo? Então ele tem um limite ali de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá certo? Então essa é importante, relevante informação, tá certo? Então artigo 58, inciso número 7 da CLT tem essa informação sobre o quadro semanal, né? Então ele tem uma escala semanal lá de 44 horas semanais e 8 horas diárias lá, que é um período que esse funcionário precisa se enquadrar. Então no contrato de trabalho precisa conter lá como será encaixada essa quantidade de horas trabalhadas, tá certo? Com relação a essa questão, pode ser que ele trabalhe menos tempo, então ele vai precisar especificar lá dentro do contrato de trabalho, tá certo? Bom, a gente dá continuidade. No contrato de trabalho temos lá a informação sobre essa local, né, o local, a assinatura e a data. Então são informações relevantes
Então, por mais que o funcionário esteja fazendo um processo seletivo em outro lugar, longe da matriz da empresa, então ele precisa identificar lá no contrato de trabalho que o endereço da empresa tem que estar lá, o endereço onde ele vai trabalhar, esse é o endereço mais relevante, tá certo? Então, isso é importante identificar, tá certo? O endereço completo da empresa. Ali a data da admissão, tá certo? Que ele vai assinar, e também ali consta, caso o funcionário seja menor de idade, né? Ele precisa que um responsável, um pai, uma mãe, faça essa assinatura para que ele consiga se registrar ali na empresa, tá certo? Então, essa parte é importante da assinatura, aí confirma esse acordo mútuo, tá certo? Então, será qualificado ali os direitos, os benefícios para o funcionário e esse acordo mútuo, né, de trabalho será registrado lá na assinatura, tá certo? Bom, a gente tem algumas cláusulas complementares com relação à questão que o funcionário acabou de assinar o contrato de trabalho. Ele pode solicitar lá o desconto com relação ao vale de refeição, tá certo? Então, ao vale de refeição, ele pode solicitar um desconto na folha de pagamento após a assinatura de contrato, tá certo? Ele também pode solicitar um desconto aí para um plano de saúde em grupo, tá certo? Então, é um dos descontos que pode ter aí dentro da folha de pagamento, tá certo? E com relação a uma das cláusulas que eu gosto de citar aqui é essa questão da conta bancária, tá certo? Então, o funcionário ele vai ter uma conta bancária para registrar as informações, certo? De recebimento de salário. Então, é importante que esse contrato tenha lá agência e conta bancária que ele vai receber o valor pelo salário que ele trabalhou, tá certo? Então, essas são algumas informações importantes aí que estarão no contrato de trabalho. Quando você estiver analisando, serão as partes mais importantes. Pode ter outras cláusulas, tá certo? Vai depender aí da peculiaridade da empresa, mas por hora é isso, tá certo? Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu comentário, e também se você quer acompanhar novos conteúdos da página Cidadão Contábil, eu vou estar passando mais informações aí. Então fica ligado, tamo junto e até a próxima. Valeu!